o sucesso é seguir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Que só se me pagassem, né? Mas aí eu vou falar de graça ele aqui agora. Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável. O podcast que vai ajudar você que está aí atrás, Thiagão, você também, você, Marcelo, que é dono de uma pequena ou média empresa, a construir uma empresa livre do caos através de uma equipe autogerenciável. É dono e dona, né? Você Dono que é e dono, dona. você que é dona. Exatamente. Isso. Meu nome é João. Eu sou o Alisson Costa. E eu sou Marcelo Germano. Bem-vindo, Marcelo, bem-vindo, Alisson, depois de um evento incrível que o Marcelo palestrou. O Alisson tava lá também, a gente tava com o stand, né, Alisson? Palestrei também. Palestrou e tava com o Brasil, stand também, né? 6.000 pessoas No Empreende Brasil, do lado da minha casa, Marcelo, foi incrível. Foi incrível. Do lado da minha casa, nossa, podia acordar no horário, chegar cedo em casa. Não precisou nem cancelar o Uber. Não, minha esposa veio, buscou e levou Pronto. na hora. Não precisa nem estacionamento. Enfim, trouxemos um convidado muitíssimo especial, que estava no evento junto com a gente para falar de um assunto muito legal. Mas, antes de falar sobre o assunto, deixa eu apresentar um pouquinho o nosso convidado. Hoje, o nosso convidado ele é palestrante, autor de best-seller, criador do ecossistema de mentorias chamado Plano de Ação, estrategista digital e treinador de pessoas. Seja muito bem-vindo, Alisson Costa. Marcelo, agora, por favor, apresente o Alisson na sua visão. Show de bola. Eu conheci o Alisson através do Joel J, né? A gente participa lá de um grupo que é o Ecocem, do Joel. E ao entrar no grupo lá, eu tive a oportunidade de conhecer o Alisson, e todos os encontros que a gente a gente troca altas ideias, né? Sobre tudo, sobre vida, sobre negócios, enfim, sobre tudo. Papos filosóficos. Isso, até papos filosóficos, é isso aí. E aí eu peguei e falei para ele, cara, vamos gravar um podcast, porque o digital ainda, né, tem muitas barreiras a serem vencidas, Bastante. Tanto barreiras técnicas mas eu acho que o principal não é a barreira técnica, né? Isso. É a mentalidade, é o mindset do digital, é o preconceito que as pessoas entendem do digital, que não deveriam ter. Contar um segredo, não tenha preconceito de marketing digital, porque ele vai melhorar a sua vida. Exato. Uhum. Então, e eu falei, vamos lá gravar um podcast então para falar sobre esse tema aí, Alisson. Então você se apresenta aí, conta um pouquinho da tua trajetória e vamos destravar, desbloquear, encher de comando a mente desse monte de comandante que acompanha a gente todo dia e quer definitivamente, né, ter resultado usando o digital, né? Eu preciso começar falando uma coisa. Comandante, você tá feliz? Eu tô feliz. Garoto! Eu não Tá vou perder esse aprendendo, jargão, né? E aí, gente, obrigado, João, obrigado, Marcelo, pelo convite. Um prazer estar aqui, uma alegria. Cara, eu sou o cara que é o cara mais improvável de estar aqui. Porque eu comecei a minha vida como empreendedor lá, como moleque, garoto, me perdi no mundo do empreendedorismo, virei CLT, fiquei 25 anos trabalhando como CLT na comunicação, mas o bichinho do empreendedorismo não me deixou em paz. E aí, em 2019, eu começo a entender um pouco mais sobre esse mercado, que na verdade não é novo, dizem que é novo, mas não é novo o mercado digital, né? E comecei a olhar esse mercado, ter um pouquinho de amor por esse mercado, gostar desse mercado, mergulhei e graças a Deus as coisas deram muito certo. Por quê? Porque colocamos método, entendemos que é uma empresa, não é uma brincadeira, não é para ser feito em horas vagas. Né? Tem que se pensar em produtividade, tem que se pensar em métrica. E as coisas, graças a Deus, foram dando muito certo. Então, o filho da dona Elza e do seu Zitinho, lá do interior do Rio de Janeiro, né? Filho de um porteiro e de uma dona de casa, vem para esse mercado, começa realmente a empreender de forma séria. E graças a Deus, em 2 anos e meio, as coisas aconteceram de uma forma maravilhosa. E hoje a gente gera empregos, a gente mostra aí esse novo mundo para as pessoas que querem empreender na tua casa, tendo liberdade. Então, esse é um pouquinho da minha vida, de forma resumida. De formação, sou jornalista, né? Eu ia te perguntar se era radialista? Já fui, cara. Com essa voz? Eu suspeitava Caramba! disso, João. Ele falou, trabalhei com comunicação. Deve ser radialista. Já passei por isso. Passei por palco, por rádio, por TV, né? Os últimos 15 anos. Ó, que voz. Os últimos 15 anos foram dedicados à TV, né? Mas aí eu cansei de não ser dono da minha própria vida. E falei, cara, eu preciso mudar isso. Que legal, que legal. Boa decisão, boa decisão. E agora a gente vai compartilhar experiências, né, de campo de batalha. Exatamente. Para ver como que é esse mundo aí.
Mas, só pra gente começar um pouquinho, né? Introduzir esse assunto do digital. Eu queria te questionar um pouquinho, né? Você tem essa tal dessa mentoria, plano de ação. Sim. Conta para as pessoas que estão ouvindo a gente agora, né? Como é que funciona? Você mentora empresários que querem ir para o digital? Qual que é essa dificuldade que eles têm? Como é que funciona todo esse teu cronograma de trabalho? Só para a gente entender e desse assunto a gente começar a te fazer outras perguntas. Perfeito. O que é a mentoria plano de ação? O plano de ação é exatamente ajudar o empresário ou quem quer ser um empresário digital a entender o mercado digital como uma empresa. A entender que não é só criar produto. As pessoas acham que é criar um produto. Uhum. Né? Até porque tem muito discurso na internet. Então as pessoas ouvem assim, cria um produto, trabalha da tua casa e ganha muito dinheiro com isso. Muito discurso. E depois assim. o produto se vende E sozinho, o você não precisa produto fazer vai mais vender, nada. você não precisa fazer mais nada, você tá tudo bem e segue tua vida. Não é assim. Não é assim. A primeira aula da mentoria, eu falo sobre empreendedorismo. Por quê? Porque você tem que entender que você é uma empresa. A partir desse momento, eu brinco com os meus alunos, eu digo o seguinte, se você não entender que o mercado digital nada mais é que o mercado normal, mercado gradual, dentro da internet, ou seja, você tem que ter métricas, você tem que ter produtividade, você tem que ter método, você tem que realmente entender o que você faz, o dinheiro vai passar como um rio por você. Ele pode até entrar, mas da mesma maneira que ele entra, ele sai. Porque se você não entende que você tem uma empresa que trabalha no digital, que é executada no digital, você vai quebrar ela vendendo, como tem muita gente na empresa física que quebra vendendo. Sim. Então, o plano de ação é exatamente ajudar esse novo empreendedor ou quem está fazendo essa transição ou agregando o digital à empresa dele a entender o processo de digitalizar essa empresa. Então, como eu crio uma metodologia, como eu crio um método para atingir a consciência do meu cliente e, a partir daí, entregar o conteúdo que ele precisa, sanando a dor dele. Né? As pessoas no digital, elas pensam muito que é simples, porque os caras querem criar um produto, querem criar um cliente para o produto que ele acha que é bom. E, na verdade, é exatamente o contrário. Você cria uma solução para o cliente que você já tem. Né? Mas acreditam que o digital é tudo mais simples. Não é. É método. Sabe uma coisa que eu vejo, o Alisson? A gente estava comentando aqui um pouquinho antes da gente entrar no podcast, né? Eu percebo que às vezes as pessoas elas desvalorizam o trabalho de quem está no digital. Isso. E o que é desvalorizam, né? Às vezes eu olho e falo assim, olha, esse cara aqui, ele começou o negócio faz 3 anos e ele está faturando 60 milhões de reais por ano, né? Aí o cara fala, mas isso não é trabalho. Eu falo, como não é trabalho, cara? Como não é trabalho? Ele não gera emprego. Eu falei, ele tem 100 funcionários. Como que ele não gera? Quantos funcionários você tem? A pessoa fala, eu tenho 20. Eu falei, ele tem 100 funcionários. Mas a margem dele é muito maior. Bom, o fato da margem ser maior não significa nada. Não quer dizer que a vida dele é mais fácil, Não né? quer dizer que ele é mais empresário ou menos empresário que você, né? Mas as pessoas acham que é fácil. Eu vou falar, eu tô desde 2015, né? E a gente, de 2015 até 2018, a gente apanhou. 2019 para cá, a gente começou a crescer. Então, não é assim, né? Fácil. Igual as pessoas... aí está o grande erro. E Todo mundo acha que é fácil. Exatamente. E aí o cara pensa assim, se é fácil, eu faço qualquer horário. Se é moleza, eu estou trabalhando da minha casa e vai fazer dinheiro, numa hora que eu tiver aqui, entre um descanso e outro, eu encaixo esse trabalho. Entre algo que eu já faço e um café, eu encaixo... Não, cara. Se você não tiver processos produtivos, inclusive na geração de conteúdo, na criação de produtos, não vai dar certo. Isso é tão certo que você falou, Alisson, porque o EAG ele passou por esse conflito em alguns momentos. Sim. Entre, tem que gravar conteúdo, sendo que na nossa base, lá em 2015, quando o Marcelo começou, ele só conseguiu dar o primeiro boom, primeira crescida, porque ele produziu muito conteúdo. Marcelo, nossa, tem tanto conteúdo antigo e feio no YouTube que você fala, né? Se não tiver vergonha dos primeiros, então você demorou pra começar. E no EAG a gente tem vergonha dos primeiros. Só que teve a nossa virada de chave, inclusive a gente já contou isso. Tem vergonha dos últimos também, mas tá tudo certo. Inclusive a gente contou isso dentro do podcast de 1 ano do EAG, que agora eu não vou lembrar qual que é o número, mas enfim, podcast de 1 ano, podcast 54, possivelmente. E desde o dia 4 de julho de 2019, que foi quando a gente começou a produzir conteúdo todos os dias, conteúdo é a nossa prioridade, basicamente número 1. Perfeito. Dentro da nossa agenda,
o conteúdo precisa acontecer primeiro para qualquer outra coisa. A entrega de treinamento, as reuniões do Marcelo. Não, primeiro é o conteúdo. Perfeito. Depois a gente encaixa o resto. Porque para estar no digital, a gente aprendeu a jogar esse jogo, né, Marcelo? É isso. E conteúdo, produzir conteúdo dá muito trabalho, né? As pessoas Sim. falam, não, é só ir lá, colocar uma câmera e sair falando. Faz isso. No início Mas, até... Só para o comandante que está olhando aqui, olhando ou ouvindo o podcast, semana passada eu sentei com a Richelle porque a gente quer... Eu falei isso no podcast anterior? Não, né? Eu falei na aula da imersão avançada, né? Sentei eu e a Richelle, a gente tá com um plano agora, né? Olha que legal o plano. Vou dar spoiler aqui do plano. Eu vou começar a visitar algumas empresas, então a gente tem... Quantas empresas eu tenho que visitar, João? 10. 10 empresas. Eu vendi um produto aí e entre as coisas que eu vendi nesse produto, é o Conselho Comandante de Alto Impacto, onde a gente aconselha, né, através de conselhos estratégicos, alguns empresários. A gente tem 36 empresas dentro desse Conselho Comandante de Alto Impacto. E aí os últimos 10 que entrou, eu prometi que eu ia visitar a empresa deles, eu vou passar um dia na empresa deles, né? Só que eu passar um dia na empresa deles é um dia menos na minha. Sim. Né? Então, isso tem um custo de oportunidade para mim muito grande. Porque se a gente está vendendo aí, né, enfim, 100, 200 mil por dia e eu estiver fora da minha empresa, isso custa para mim 100, 200 mil reais. Se a gente parar para pensar desse jeito. Mas aí eu fui lá, preciso alocar espaço na minha agenda. Aí eu fui olhar minha agenda das minhas rotinas. Porque como empresário eu tenho... Segunda-feira, reunião de resultados. Essa reunião começa... eu faço live segunda-feira de manhã, das 8 às 9. Das 9 às 10 a gente tem um ritual nosso aqui, que é o Talk EAG. Às 10 começa a nossa reunião. Inclusive, hoje é segunda. No dia que a gente está gravando é segunda, não é o dia que você está ouvindo, né? E aí, essa reunião, normalmente, ela acaba 1h da tarde, às vezes extrapola, né? Hoje acabou não acabou 1h30. Eu saí da reunião 1h30, né? Eu saí às 2. Porque a gente tinha um podcast aqui para fazer. E aí, beleza. Aí eu tenho algumas agendas na segunda e comecei a olhar as coisas que tem na agenda que já é ritual. Moral de história, numa agenda de 50 horas semanais, porque eu começo a live às 8, né? Quando eu faço live de manhã, mas na minha agenda ela começa às 6, porque eu vou para academia e eu acho que academia é parte do meu trabalho. Sim. Né? Mas numa agenda de 10 horas eu faço 2 horas de almoço. Hoje eu fiz 25 minutos. Né? Numa agenda de 50 horas semanais, eu só tinha 12 horas disponível por semana. Só para a pessoa não ficar pensando que, não, tem empresa digital, o cara não faz nada. Numa agenda de 50, eu tenho hoje 38 horas tomada da minha agenda. Eu tenho que fazer mágica nessas 12 horas para poder fazer outras coisas. Aí, por exemplo, se eu quiser visitar esses comandantes... Não, mas só vale ressaltar que dessas 38 horas ocupadas, é fazendo papel de dono, né? É fazendo o trabalho duro, é o trabalho de reunião com o time de alimento e resultado, produção de conteúdo, papel de dono, não é lá apagando incêndio. Não tá servindo o cafezinho. Exatamente, Marcelo não tá indo lá no comercial, dando esporro, vendo se o time tá trabalhando. Não, isso o time de gestão faz, ele tá fazendo papel de dono, fazendo a empresa crescer, só para reforçar, Marcelo. Isso, aí por exemplo, a gente vai fazer rodada de investimento, eu tenho que ter tempo para ir conversar com o investidor. Perfeito. Né? Eu vou fazer uma viagem agora para os Estados Unidos que a gente vai, enfim... Provavelmente no dia que isso aqui for pro ar, eu já vou ter voltado dos Estados Unidos, né? Mas vou para os Estados Unidos, a gente vai conversar com os fundos de investimento dos Estados Unidos. Se a gente não encaixa tempo para fazer isso na agenda, não funciona. Então, o trabalho do digital, ele exige talvez até mais do que um trabalho, porque eu vejo o preconceito das pessoas contra esse trabalho. A gente tem 53 funcionários aqui na empresa, eu acredito que em breve a gente vai estar com 100 e, se Deus quiser, com 300 daqui a pouco, né? Gerando. E isso assim, quando estou falando isso, estou falando CLT. A gente tem 27 especialistas que são consultores que prestam serviço para a gente, né, e dedicam boa parte da agenda deles para a gente. Se eu for somar só aí, deu 80 pessoas. Tem mais alguns ainda que são que fazem alguns serviços, são parceiros que prestam serviço pra gente, fora os especialistas, né? Deve ter mais uns 5 ou 6 aí, né? Então, assim, o digital não é molezinha do jeito que as pessoas pensam, não. O digital gera muito emprego, paga muito imposto, paga muito imposto, é tudo com nota, tudo imposto cheio. 100%. Né? Paga muito imposto, gera muito negócio e exige dedicação exclusiva. E né? especialmente, as pessoas acham que assim, explodir no digital foi da noite pro dia. Não, eu entrei no digital em 2019, mas eu tenho 25 anos de um trabalho já executado em comunicação
que já me gerou uma autoridade, já me gerou uma imagem, já me gerou um conhecimento, já me gerou um estudo que me preparou para esse novo momento da minha carreira, entendeu? Então não é simplesmente, opa, apareci do nada, brotei do chão. Não é isso. Né? A construção que você faz da empresa começa com a sua construção profissional, com a sua construção cognitiva. E aí quando você traz isso para a empresa, o trem já está no trilho e andando. Você vai só corrigindo a rota. Perfeito, perfeito, porque olha só que ponto interessante. Para o Marcelo chegar no digital e performar no digital, ele teve toda uma construção de carreira lá atrás. Se não tivesse isso, o digital para ele não valeria de nada. Exato. Eu comecei a trabalhar com 13, minha primeira empresa eu abri em 96. 20 anos depois, 19 anos depois de já ter aberto uma empresa, enfim, até aquela época, eu acho que eu já tinha quebrado 3 empresas, né? Tinha quebrado 3 quando abri o EAG e 2 tinham dado certo. Ó, tinha mais perdido do que ganho, né? Se eu fosse, tava 3-2, né? E ainda mas tem essa. No saldo final ainda tava positivo. Ainda tem essa. A pessoa acredita que o digital ele tem que dar certo no primeiro segundo. Não é assim. Não é assim. E aí, quando começa a dar errado, o cara desiste. Sim. Só que é um processo, né? E nenhuma vitória vem antes da luta. Não dá pra você ganhar a luta antes de entrar no ringue. Não tem como. Você primeiro começa lutando, batalhando, fazendo a coisa acontecer, criando os processos, organizando a empresa, e a vitória chega. Tem uma frase do Churchill que eu amo, que é: o sucesso é seguir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Perfeito. Isso é sucesso. Porque os fracassos vão acontecer. E a cada fracasso, você realinha. É a diferença do insistente e o persistente, né? O insistente tenta a mesma coisa com os mesmos métodos, mesmo que não dê errado, que dê errado. E ele continua insistindo com aquilo. O persistente muda o método. Eu quero chegar naquele lugar, mas isso aqui não deu certo. Vamos mudar o método? Muda um pouco o método, realinha e vai acertando até que ele consegue passar essa barreira. Cara, você falou do Churchill, tem um filme do Churchill. Em inglês ele chama The Hardest Hour. Em português era O Destino de uma Nação. Você vê que é igual, né? Traduziram muito errado. Cara. A tradução é igual, a mesma coisa. Traduziram muito errado. Vencedor de Oscar, inclusive. Sim. Baita maravilhoso, filme, cara. Maravilhoso. Eu, se fosse você, comandante, eu assistiria. Porque... E o Churchill, nesse filme, ele mostra, tem uma lição maravilhosa. Eu amo o Churchill, viu, gente? É um dos maiores oradores da história e eu venho da comunicação, não tem como. No momento de uma decisão, ele pega um trem, entra e vai se aconselhar com o povo. E ele vai se aconselhar com o povo. E aí, se você trouxer isso para a tua realidade, o que o teu cliente falaria para você sobre a tua empresa? O que o teu seguidor, se você está em uma empresa digital, falaria para você? E as pessoas não ouvem, né? Então o Churchill entra no trem e começa a perguntar: que decisão você acredita que eu tenho que tomar? E você? E as pessoas ali, o primeiro-ministro está aqui, o comandante da nação está aqui. O destino de uma nação vai ser tomado por quem? Pela decisão do povo. O que eles querem? O que teu cliente quer? O que o teu funcionário busca? Qual a dor que você quer solucionar? As pessoas querem adivinhar. Não precisa adivinhar. Pergunte. Né? Ouça. Olha ouça quanta sabedoria. Olha quanta sabedoria. Tem uma outra sabedoria nesse filme aí. Tem uma outra sabedoria. Sim. Porque os dois são aconselhamentos. Inclusive, esse produto que a gente tem, que a gente chama Conselho Comandante de Alto Impacto, ele é baseado no aconselhamento estratégico para empresários. Né? E o que acontece? Ele foi pedir conselho para o povo, e Sim. aí ele entendeu o que o povo queria, e isso mudou uma decisão já tomada. Sim. E fez com que eles saíssem vitoriosos no final do dia. Né? Mas antes disso, ele recebeu a visita do rei. Sim. Ele recebeu a visita do rei. E ele estava conversando com o rei, e aí o rei falou assim para ele: uma vez eu precisei de um negócio e você me deu um conselho. Né? E agora está na hora de eu te dar um conselho. Né? Chegou a hora de eu te dar um conselho. E aí ele foi e deu o conselho para ele: consulte o povo. Foi o conselho que ele deu, que foi com que criou toda essa revolução. Enfim, muitas vezes você que é dono de uma pequena e média empresa, né, você precisa tomar decisões estratégicas que podem mudar o rumo da sua vida, ou da vida da sua empresa, ou da vida de todos os seus funcionários. Às vezes é bom você buscar ali um conselho de quem tem a experiência, que tem a capacidade, que entende de negócios, para você fazer isso. Enfim, a gente tem esse produto no EAG, não é um pitch, não, mas... né, acho aproveitando. Fica sabendo que isso existe, tá? Aliás, como é que faz para entrar na lista aí das empresas que vão receber os conselhos? Depois eu te conto. Boa, João. Faça parte do programa EAG que você vai descobrir tudo direitinho. É isso. E aí, Alisson, então é assim, ó,
Aqui eu vou para um fundamento do marketing. Sim. Né? Quando a gente vai para o digital, a gente tem alguns fundamentos. Entre os Perfeito. fundamentos, né, a gente tem defina quem é o teu cliente ideal. Uhum. Dependendo da linha que você seguir, eles vão chamar de avatar, de persona Sim. ou de ICP. Sim. O ICP eu não gosto muito de falar, não. Eu gosto de falar internamente. Eu não gosto de falar na internet, porque ICP é em inglês, né? ICP. É o PIC, né? Perfil Ideal de Cliente. Isso. Exato. Então, perfil ideal de cliente. Então, você tem que ter um perfil ideal do cliente. É um dos fundamentos. Tem que definir quem é o teu cliente ideal, o que ele fala, o que ele pensa, né? O que ele gosta, quais são os hobbies, quantos anos ele tem. Aí você cria uma persona. O que é criar uma persona? É dar um nome para esse Isso. cliente ideal, né? Isso é um dos fundamentos, né? Perfeito. E aí, se você quiser saber qual produto você, ou como você faz o seu produto chegar a ele, é só fazer uma pesquisa com ele, vai consultar o povo, Exato. né? Então, esse Entra é o no fundamento. Entra no trem, vai consultar o teu cliente. Entra no trem é uma belíssima metáfora. É uma isso. bela metáfora, É fundamento. Entra no trem. Entra no trem, consulte o povo. Uhum. Eu gosto de dizer... E o legal no digital é que é só você abrir uma caixinha de pergunta, né? Ponto. É simples. O acesso é mais rápido. Entendeu? Essas são as facilidades que o digital nos dá. Eu digo no plano de ação que são 3 pontos básicos para você construir um produto que vai transformar a tua empresa em uma empresa de sucesso, que no digital são muito aplicáveis. Conexão, posicionamento e autoridade. Você precisa ter esses 3 pontos. E conexão, você tem que pensar acima, ao lado e abaixo. Acima, quem está acima de você, quem são as pessoas com quem você se aconselha, as pessoas com quem você busca treinamentos, onde você estuda, aqui no EAG, é certamente uma empresa que está acima, pensando no digital, que você pode buscar aconselhamento. Você pode se inscrever nos programas do EAG e buscar esse aconselhamento. Ao lado, quem são seus parceiros? As pessoas que estão ali no mesmo nível que você e que já estão traçando um caminho que também podem te ajudar. Faz essa conexão, busca ali aconselhamento. A gente faz muito isso, né, Marcelo? A gente faz muito. Tem um treinamento de um amigo, a gente vai lá e faz. Entendeu? Eu tô aqui em Floripa, porque nós viemos para um treinamento. Entendeu? Eu vim palestrar e também participar. Assistir os amigos que estavam lá, estavam me aconselhando, me conectando com as pessoas ao lado. E abaixo, quem é o teu cliente, quem é o teu prospect, quem é o teu funcionário, a pessoa com quem você vai realmente se conectar e entender quais dores está acontecendo aqui. Gerando essas conexões, você começa a ter uma visão melhor do que você tem. O posicionamento é você saber qual bandeira você vai levantar. Né? O que você quer realmente, qual dor você quer curar. E aqui, o cara tem Eu quero acabar com o caos na pequena e média empresa. Você levanta a tua bandeira. Sabe qual é o problema? As pessoas fazem assim. Elas olham para o mercado, especialmente o mercado digital, e elas sobem o drone, olham lá de cima o mercado e falam assim, Marcelo Germano está ganhando dinheiro ali com tirar o caos das empresas. Vamos fazer o seguinte, vamos montar uma igual. E às vezes o cara nunca teve uma empresa. Mas ele põe como objetivo o dinheiro. Ele não põe como objetivo o posicionamento que ele já tem, a construção de vida que ele já tem. E aí ele não vai conseguir atingir... O Robert Nashik tem uma analogia maravilhosa que ele fala que é a síndrome da garota da Playboy. Porque a mulher vai lá e posa para Playboy para comprar um apartamento, comprar uma casa nova. Beleza. Só que aquilo não era o propósito de vida dela. Ela fez aquilo por dinheiro. Depois de um tempo, quando ela encontra o propósito de vida, o que ela faz com aquelas fotos? Como é que recolhe na banca? Como é que queima isso tudo? Como é que apaga essa história? Como se arrepende, né? Como se arrepende? Por quê? Porque não se posicionou corretamente. Pensou lá no dinheiro e não no posicionamento. E por fim, a autoridade. E a autoridade não é ser autoridade com 1 milhão de seguidores, 2 milhões de seguidores. É autoridade no teu micronicho. No que você quer fazer. Como você começa a gerar autoridade sendo... e eu brinco que autoridade começa por posicionamento firme. Porque, por exemplo, não existe o campeonato brasileiro das empresas sem caos. Mas eu tenho certeza que eu tô na melhor empresa para tirar a tua empresa do caos. Sim. Por quê? Porque primeiro o Marcelo colocou um posicionamento firme e falou, nós somos as pessoas que estão aqui para te ajudar a tirar a tua empresa do caos. Bateu na mesa e falou firme isso. E aí você começa a criar seguidores em volta de você que entendem o teu propósito e que sabem que você tem conhecimento para fazer isso e eles começam a repetir isso. O teu posicionamento firme já te dá autoridade. Entendeu? Ligado ali à conexão que você já fez, ao posicionamento correto que você já fez. Então, conexão, posicionamento e autoridade já fazem você crescer no digital. Eu brinco que é o passo 45. Porque as pessoas têm aquela história, né, Marcelo? Hein, João? Dá o primeiro passo e depois você dá o segundo e depois você dá o terceiro. Eu morri no quarto, né? Porque eu já cansei, velho. É muito lento isso. Sabe... Por quê? Porque você vai dando passinho em passinho. Agora, se você enxerga o passo 45,
Ó, eu quero chegar lá, o meu objetivo é esse, essa é a minha meta. Você faz um planejamento para você fazer os outros 44. Então você traça a meta, né? O Lewis Carroll, no Alice no País das Maravilhas, ele coloca no Gatinho Chezire, né? Uma frase que eu acho maravilhosa também. Se você não sabe Se você não sabe por onde você quer, vai, qualquer caminho serve. O João gosta dessa frase, né, João? Sim, usava muito, né? Nas sessões estratégicas. É maravilhosa. Enxerga o passo 45, e aí você traça o caminho dos outros 44. Sabe uma coisa interessante que às vezes a gente está numa sessão estratégica e aí eventualmente acontece do comandante que está ali do outro lado da linha quer fazer comparação com o concorrente. Uhum. Ah, mas o concorrente, ele Ó, o drone, faz isso. subiu o drone. Mas o teu concorrente, ele faz isso, ele me ofereceu isso. Aí a nossa resposta é sempre assim, mas vem cá, o teu concorrente, ele vai ajudar você a acabar com o caos da sua empresa? Porque se você quiser acabar com o caos na sua empresa, quem vai resolver isso para você é aqui. Não, ele vai me ajudar a crescer, mas você vai crescer com caos? O que você acha que vai acontecer se tua empresa continuar caótica e você crescer? Olha o posicionamento firme. E aí o cara fala, vai dar problema. Eu falo, bom, então se você quiser qualquer outra coisa, pode ir no concorrente. Você quer acabar com o caos, vem aqui com a gente. Exatamente. Esse é o nosso trabalho. Né? Então é esse lance do posicionamento, é um posicionamento. É isso. Acabar com o caos através de uma equipe autogerenciável. É através de uma equipe autogerenciável, não é acabar com o caos no passe de mágica, não. Tá? Exatamente. É através de uma equipe autogerenciável. Exatamente. E não tem nenhuma empresa no mercado que faça isso. Quem faz isso somos nós. É o EAG, acaba com o caos através de uma equipe autogerenciável. Esse é o nosso posicionamento. Então, ó, você falou conexão, autoridade e posicionamento, Perfeito, certo? Perfeito. Depois eu falo como eu crio conexão aqui, vou revelar um segredo nunca antes revelado, tá? Ótimo! Então, para você, se você quiser escutar esse segredo que o Marcelo vai revelar daqui a pouco, por favor, se inscreve no nosso canal do YouTube, dá um like nesse podcast se você estiver assistindo ou ouvindo pelo próprio YouTube. Se você estiver no Spotify, também avalie o nosso podcast, porque nosso objetivo é estar entre os melhores podcasts. Na verdade, ser o número 1, melhor podcast de negócios do Brasil pelo Spotify. Então é só se você escutar esse podcast, compartilhar com seus amigos, a gente vai chegar lá. Então nos ajuda, para você ouvir o que o Marcelo vai falar. E tem uma coisa muito louca que o Spotify ele dá lá. Se for muito compartilhado, ele vai dar. Esse podcast foi muito compartilhado. Uhum. Né? Então compartilha. A gente já tem 2, Marcelo, muito compartilhados. Isso. Esse eu acho que vai ser o terceiro. Esse então, é o terceiro. Esse é o terceiro. Podcast muito compartilhado. Aí. Vamos usar o poder do marketing digital. Isso. Por favor, gente, ajudem, viu? Clica aí. E viu o posicionamento forte? Nós vamos ser o maior podcast de negócios do Brasil. Ponto. Vamos mesmo. Agora você repete, fala pro amigo repetir, continua, que acabou, tá resolvido. Exatamente. É isso aí. E aí, Marcelo, quer contar? Então, vamos lá. Ó. Pilares. Vamos falar de Bora. pilares, depois eu vou falar de como a gente cria conexão. Então, você falou conexão, posicionamento, autoridade. E autoridade. Mas no dia a dia, por exemplo, a galera do marketing, né, por conta do Fórmula de Lançamento, do Érico Rocha, que ele trouxe para cá essa metodologia incrível. Sou muito grato ao Érico Rocha. O EAG não existiria. Eu acho que o mercado digital... Não existiria da maneira que é hoje. Não existiria. Tem gente que não gosta do Érico. Eu amo o Érico. O mercado digital não existiria se não fosse o Érico. Não do jeito que é. Ele ia existir, mas não do jeito que é. Perfeito. Né? E aí ele começou a falar de gatilhos mentais. Sim. Né? E aí todo mundo hoje fala de gatilhos mentais e aí parece que até alguma coisa meio né, obscura, sinistra, quando na verdade tem só a ver com conhecer o ser humano. Né? Exato, exato. Conhecer o funcionamento cerebral. É só isso, porque o gatilho mental ele é utilizado na emoção. É o clique. É o clique, é apertar o botãozinho certo. E não é manipular, né? Não é manipular de uma maneira ruim. É você simplesmente entender a objeção que a pessoa tem e você entender o botãozinho que você aperta para mostrar para ela que, na verdade, ela não está enxergando algo que ela precisa. Sim. Só isso. Sim. É simples. É a briga da razão e a emoção, né? As pessoas amam comprar, mas elas odeiam que a gente venda para elas. Então, a razão ela está o tempo todo te impedindo de comprar. O que a gente faz com o gatilho mental é ativar a emoção. E a emoção faz com que ela tome a decisão. Ela toma essa decisão emocional e faz a compra. Te interrompi no segredo, né, Marcelo? Não, o segredo eu vou segurar até o fim. Fica até o fim, gente. A gente vai contar um monte de história, depois vou contar meu segredo da conexão. Mas o gatilho é uma ferramenta maravilhosa. Só que tem que se tomar um cuidado, né? Porque assim, a pessoa quando utiliza o gatilho da forma errada, eu brinco que é a síndrome do cacete e planeta.
Lembra das organizações Tabajara? Tem um monte de gente utilizando o gatilho como organizações Tabajara. Né? Por quê? Porque a copy começa sempre igual. Se você tá com um problema assim, assado, os seus problemas acabaram. E aí vai seguindo. Segue sempre a mesma copy, sempre a mesma história. E aí, o público não é bobo. O pessoal já tá vendo. Falou, lá vem. Lá vem me vender. Mas funciona, cara. Dependendo da situação, funciona. Funciona. Você não pode embalar, né? Nada. Eu acho que aqui tá a grande questão das coisas, né? Da venda, especialmente no digital. Para vender, você precisa entender de pessoas. E o cara compra de uma forma, mas na hora de vender ele age de outra. Começa a olhar o teu comportamento de compra. Se você entender o teu comportamento de compra, geralmente você vai entender o comportamento de compra do teu cliente. Entendeu? Então, comandante, presta atenção como você compra. Como você compra? O que te faz realmente tomar uma decisão? E quando se fala de gatilhos, eu sempre digo para a turma do plano de ação, a gente carinhosamente chama de PDA. Né? Eu falo lá para a turma do PDA o seguinte, a gente tem que ficar de olho para não cair nas armadilhas do gatilho, porque você tem que, antes de mais nada, saber o gatilho que te pega. Porque o gatilho que te pega, geralmente, ele vai também atingir a tua audiência. Perfeito. Qual gatilho me pega? O gatilho da urgência e escassez, meu amigo. Se o EAG me mandar aqui uma comunicação falando assim, faltam 10 minutos pra gente fechar essa oportunidade, eu vou cair, velho. Eu vou cair. Por quê? Porque eu sofro de FOMO. O fear of missing out bate forte em mim na hora. O medo de perder alguma coisa. O medo de perder. A gente compra por prazer ou medo de perder. E muito mais por medo de perder do que por prazer. Quando me dá, você me joga esse gatilho, eu caio. Eu vou contigo. Ah, é? Eu vou. Aí, ó. Dei arma pro João. Ah, é? O teu e-mail eu já tenho, teu telefone eu já tenho, vou mandar. Eu vou. Então, se eu entendo isso, eu começo a entender o comportamento do meu cliente. Porque geralmente ele é um espelho de mim. O gatilho de escassez, ele é muito forte. Ele é muito forte. Mas isso é muito importante que tu tá falando, né? Porque o Cialdini fala no livro, né? Armas da Persuasão. Sim. E vem muito de encontro com o que a gente acredita. Os gatilhos mentais, eles só funcionam se você... Não é que eles só funcionam, né? Mas eles tendem a funcionar quando você está sendo íntegro. Exato. E quando a gente está no nosso movimento Empresa Sem Caos, dentro do movimento Empresa Sem Caos, através de uma equipe autogerenciável, dentro dos pilares que a gente tem, cultura, domínio pessoal, cultura, liderança e gestão, finanças e tração, uma das coisas que a gente fala muito é construir uma empresa por propósito. Não necessariamente o propósito pode ser o propósito mais bonito de todos, mas tem que ter um propósito, algum objetivo, a tua missão, o que você vai gerar de contribuição para o mundo. E quando a gente educa uma comunidade de empresários, quando a gente educa um grupo de empresários a pensar dessa maneira, toda vez que eles vão utilizar o gatilho mental, não é para convencer alguém para algo ruim, é para convencer alguém para um produto que vai ajudar a vida desse alguém. Exato. Então, quando a gente faz esse trabalho todo de educação por trás, ensinar gatilho mental é fundamental, vai ajudar as pessoas. O Érico faz isso muito bem. Sim. Quando ele vai entregar o fórmula de lançamento, tem lá, PHD, paixão, habilidade, paixão, habilidade e demanda. Se você tem paixão por algo que vai gerar transformação na vida das pessoas, os gatilhos mentais vão te ajudar a levar isso da melhor maneira para as pessoas, né? É isso. Então, acho que faz muito sentido Sabe, isso. se eu tenho muitas compras que eu faço, que eu olho, né? Tem muitas compras que eu faço, às vezes eu nem preciso, tá? Às vezes eu nem preciso, mas eu compro e falo, cara, se eu não comprar isso, eu sou um idiota mesmo. Tem várias coisas que eu olho e falo assim, cara, se eu não comprar isso, eu sou um idiota. Às vezes eu nem preciso, né? Às vezes eu nem vou usar, mas eu olho e falo, cara, se eu não comprar isso, eu sou um idiota. Né? Aí eu compro para não me sentir um idiota. E por que eu tô falando isso? Né? Porque a gente, no dia que esse podcast estiver indo pro ar, a gente mudou a maneira como a gente comercializa o programa EAG. Né? E na nossa hipótese, por que eu falo que na nossa hipótese? Porque quando você tem uma hipótese que algo vai acontecer, você só vai saber depois que acontecer. Perfeito. Né? Depois que aconteceu, vira uma tese. Você provou que aquela hipótese funcionava. Então, nesse exato momento que esse podcast está indo para o ar, a gente está ainda provando a hipótese. A gente não está na tese ainda, né, João? Mas a impressão que eu tenho é que a nova maneira como a gente começou, porque no dia que ele for pro ar já começou... Vai fazer um mês e pouquinho. Quem não se inscreveu para fazer o EAG vai olhar e vai falar assim, cara, só se eu for um idiota. Só se eu for um idiota para não fazer isso, sabe?
Porque é isso, é o jeito que eu compro. Então a gente fez uma oferta de um jeito, né? Que o cara vai falar assim, não, Marcelo tá doido para fazer isso daí. Eu tenho coisas que eu compro, né? Então, por exemplo, o Érico Rocha tem um Insider, né? Sim. Pô, o Insider ele é um investimento de 50 mil por mês. A gente deixou a Aline 2 anos fazendo Insider, hoje ela tá lá no Platinum com a gente. Mas quando eu vejo o Érico vendendo Insider, que é 50 mil por ano, né? 50 Sim. mil por ano. Não é pouco dinheiro, é bastante dinheiro. Né? Quando eu vejo ele vendendo aquilo, o cara é barato demais, sabe? Não é barato demais pela quantidade. O valor em si é muito dinheiro, mas os benefícios que ele gera, eu olho e falo, cara, é muito barato por esse valor, né? A mesma coisa, por exemplo, tô lá no Joel J, né? Sim. Quem entra hoje no Joel J vai pagar um valor X lá, tem um processo seletivo que só entra se for Sim. indicação de alguém, só entra se for legal, se não for legal. Eu nem sei como eu entrei, porque esse cara só entra se fosse cara legal e por deixaram isso. entrar. Então tá. Como que a gente conseguiu entrar? Exatamente por Meu, isso. só entra se for legal, cara. Se for um cara legal, você entra, né? Mas é um investimento, né? A gente não vai revelar aqui exatamente quanto que é, mas ele é um investimento considerável. Só que quando eu olho ali aquele ecossistema, que as pessoas que estão lá, o que as pessoas estão fazendo, eu falo, cara, só se eu for idiota para não entrar. Pois é. Né? E assim, ó, quanto mais a pessoa demora para tomar a decisão, mais alto fica, porque esses grupos vai passando e vai aumentando, vai passando e vai aumentando. Exato. E estar em grupos assim, né, fazer um investimento desse, é um investimento intangível? É intangível. É intangível. Mas dá resultado tangível. Só que o resultado é absurdo. Entendeu? Só as conexões, e aí a gente volta lá nos preceitos, só as conexões que você vai fazer, tanto acima quanto ao lado, já vão fazer com que o teu negócio, que a tua empresa, cresça de forma exponencial. É aquela velha história, né? Se você anda com pessoas qualificadas, você também vai se tornar qualificado. Sim. Mesmo que você seja o mais burrinho da mesa, mas que você seja o mais burrinho da mesa inteligente. Né? É esse o jogo. Então, precisou trocar de mesa, troca de mesa. Sobe um nível, mas estar nesses grupos faz toda a diferença. Eu digo que estar lá no Eco, né, que é o grupo que eu e o Marcelo fazemos parte, exponencializou a minha empresa no mínimo 3 vezes. Por quê? E não é, repito, não é tangível, não é ROI. Não é investir tanto e receber tanto em troca porque lá dentro eu vendi isso e aquilo. Não, porque uma frase que alguém me fala, uma estratégia que eu ouço de um negócio que está dando certo e eu aplico no meu, pum! Você já dá um boom. Outra estratégia que toda pessoa está usando, você fala, nossa, eu estava indo por esse caminho aqui, mas esse é o caminho mais correto? Opa, Marcelo, peraí, eu ouvi você falando, a primeira conversa que eu tive com o Marcelo foi exatamente sobre, porque eu estava indo para um momento que eu estava subindo na moto da minha empresa. Eu ia ser a empresa ali pendurada em cima da moto, né, que se eu caísse, a empresa acabava. E a primeira conversa que eu tive com o Marcelo foi exatamente isso, meu irmão, explica um pouco mais. Entendeu? Por quê? Porque eu acredito que eu estou nesse momento. Eu estou quase me tornando o gargalo da minha própria empresa. Entendeu? E se eu me tornar um gargalo da minha própria empresa, eu vou virar escravo da minha empresa. Eu não quero ser escravo da minha empresa. E aí a gente bateu um papo sobre isso, ou seja, duas frases que ele me falou que eu entendi. Aí, João? Já tô preparando, já mandei mensagem pro time aqui. Vamos bater o sino aqui, vamos fazer essa venda aí. Já vai vir, ó, não tem jeito. Já dei até o gatilho pra ele usar contra mim, olha aí. E se eu te falar... Não, e se eu te falar que hoje, né? Hoje a gente tá no dia 30 de... O dia que a gente tá gravando é 30 de maio. Hoje aqui pra nós, dia 30 de maio. Dia 2 começa o programa, EG. Tá chegando a hora, né? Não é 10 minutos, mas é 2 dias. É 2 dias, né, cara? Você tem até depois de amanhã para entrar no programa e esse programa vai ficar incrível. Manda logo o Pix lá, vai. 0469. Bom, então aí a gente, né, princípios para quem quer explorar o marketing digital. Marketing digital, conteúdo é rei, é qualquer conteúdo por conteúdo. O mal feito é melhor do que feito. Como que é isso? Essa frase eu gosto de tomar cuidado com ela, porque as pessoas falam assim, o feito é melhor que o perfeito. Nunca. Não tem como o feito ser melhor que o perfeito. Mas antes feito que perfeito. Fato. Você precisa fazer. Mas o feito nunca vai ser melhor que o perfeito. Não existe isso, entendeu? Antes feito que perfeito. O marketing, para você posicionar a tua empresa no digital, você precisa entender o digital. Né? O Instagram foi criado baseado em uma rede que foi criada em Harvard para fazer comparações entre pessoas. Esse aqui é mais bonito que esse aqui? Essa aqui é mais bonita que essa aqui? Ou seja, o que estava acontecendo ali era uma interação social.
E as pessoas, às vezes, entram no digital e fazem assim, eu tenho minha rede pessoal e minha rede profissional. Já começou a errar. Por quê? Porque não dá para separar a tua vida profissional da vida pessoal. Não dá para separar o CPF do CNPJ. Você faz parte da tua empresa, você está dentro da tua empresa. Então, as pessoas também querem, mas eu vou ter que me expor? Vai. Vai. O que vende no digital são as pessoas, não são os produtos. Porque as pessoas não compram o teu produto, elas compram você. Pessoas se conectam com pessoas. Com pessoas, não com empresas. Elas querem... compram os seus valores, o seu estilo de vida. Exato, exato. Elas compram quem você é. E por quê? E aí, eu falo sempre uma frase no Instagram, e às vezes as pessoas ficam bravas comigo. Eu falo assim, o seu produto não vale nada. O seu produto não vale nada. Quem vale é você. Entendeu? É você que tem que mostrar os seus valores, os seus princípios, os seus objetivos e trazer o teu produto conectado a esses valores, esses objetivos, esses princípios. Aí o cara vai olhar para você e fala assim, cara, eu quero comprar esse produto porque você, Marcelo Germano, vai me entregar. Eu quero comprar esse produto porque eu acredito em você, Marcelo Germano. Entendeu? Quando você tenta desconectar essas duas coisas, não, olha, aqui eu sou o profissional e aqui é a minha vida pessoal. Eu começo, quando eu encontro alguém que tem duas redes, eu digo assim, olha, vamos fazer o seguinte. Aconteceu até com uma dentista. Eu tenho duas redes, mas eu vou falar, eu penso um pouco diferente. Eu quero ver você. Eu adoro isso, adoro. Chegou uma dentista para mim uma vez e eu falei para ela o seguinte, olha só, por que eu não acredito nisso? Digamos que eu fui no teu consultório hoje. Me tratei com você. Adorei você, adorei teu tratamento, adorei, tá dando super resultado para mim e quero me conectar com você. Entro no Instagram, encontro você. Te encontro e começo a te seguir. E aí, beleza. Segui aquela que é a tua rede profissional. Na tua rede profissional, piscou para mim algo da tua rede pessoal. Eu vou lá e clico para te seguir. Para começar, aquela rede é fechada porque ela é pessoal. Ela é fechada, ela não pode ser exposta, é minha vida pessoal. Eu digo o seguinte, se tem algo na tua rede que não pode ser exposto, não devia estar lá. Devia estar guardado em outro lugar, não na rede, que é pública. E aí está lá fechado. Aí eu clico, aí eu percebo que você não me aceitou. Eu falo, poxa, mas eu gostei tanto dela. Gostei do tratamento, gostei do que ela está fazendo, gostei do trabalho dela. Vou clicar de novo. E ela não aceita de novo. Eu falo, então quer dizer que para te pagar, você aceita. Para eu conversar contigo não posso? Também não quero aqui. Porque são comportamentos humanos, então a gente tem que tomar cuidado. O ser humano fica magoadinho, Ele fica magoado, entendeu? Ele fica magoado e ele sai. Confesso que não costumo buscar tanto o Instagram pessoal das empresas que eu consumo, mas olhando por essa análise que o Alisson trouxe, tem bastante sentido, né? Pensando nas pessoas. João, quando você olha para um amigo teu lá que você segue ele, quando você vai lá e vê e fala, ele não me segue, você fica magoado? Pô, eu sigo esse cara, sou amigo dele há tanto tempo, ele não me segue de volta. Marcelo, vou te contar que eu não passei por essa situação ainda. Mas João, eu não te sigo. Fala, eu também não te sigo. Então, tô me tornando amigo do Alisson agora, né? Isso, depois disso, se ele não me seguir, aí talvez eu fique chateado. Mas não costumo ficar chateado, não. Acho que cada um tem suas escolhas. Isso é Mas importante. normalmente as pessoas ficam, né? Ficam. E ficam até pior. Tu não me segue? Então eu vou te dar um follow também. Mas, deixa eu falar a minha visão desse negócio do digital. Adoro. Fala, quero polêmica. Não é polêmica, não. É um jeito de enxergar. Perfeito. Né? Mas ele só vai ser validado quando acontecer, né? Sim. Então, mas, por exemplo, quando eu olho grandes nomes e grandes empresas, você tem uma pessoa atrelada a uma grande empresa. Sim. Se eu pensar na IBM, eu tenho o Thomas Watson, Exato. que foi quem fundou a IBM, né? Então você tinha uma marca muito forte que era IBM e você tinha um nome muito forte que foi o Thomas Watson. Quando eu penso no Bill Gates, Microsoft era uma marca muito forte, o Bill Sim. Gates é um nome muito forte. Quando eu penso na Apple, não tem como você não pensar na Apple e não pensar no Steve Jobs. Quando eu penso na Disney, não tem como pensar na Disney e não pensar no Walt Disney. Tanto que, enfim, até o nome, né? Até o nome dele, né? Quando eu penso na Tesla, não tem como pensar na Tesla sem pensar no Elon Musk. Não tem como não pensar. Então, percebe que humanizou a empresa? Sim, mas aí o que eu acho é
existem as duas marcas e as duas marcas devem ser gerenciadas. Por Sim. que as duas marcas devem ser gerenciadas? A marca empresarial e a marca pessoal. E uma usando isso daí para uma impulsionar a outra. Uhum. Quanto mais o nome da marca pessoal cresce, mais você traz junto a marca empresarial. Até que chega um ponto que a marca empresarial fica tão forte, que aí você não tem mais essa ruptura. O cara compra pela marca. Então ninguém vai comprar, o Steve Jobs morreu, agora ninguém vai mais comprar um iPhone. Sim. O Walt Disney morreu, ninguém vai mais para Disney. Isso Mas não existe. percebe que Entendeu? essas especialmente são empresas voltadas para produtos. Quando se fala em produto, tomam uma pequena outra direção. Por quê? Porque você tem que valorizar o produto. Né? No digital, a gente vende muito serviço. O serviço, ele é atrelado... Vende tudo, Sim, vende-se tudo. É que a gente está Nós estamos na camada de serviço. Na camada de serviço. O e-commerce arrebenta Arrebenta. Inclusive, tem enfim. várias empresas hoje crescendo muito com o e-commerce maravilhoso. Porém, quando você traz para o caminho de serviços, precisa ter um personagem. Precisa ter. E se esse personagem mostra, mesmo que um pouco da vida pessoal dele, mostra ali a dinâmica pessoal dele, o cliente gosta. Porque a rede é rede social. A gente vende lá principalmente da besta. Mas, por exemplo, recentemente foi vendida uma empresa brasileira. A Pura Vida foi vendido para a Nestlé. Uhum. Cara, os caras chegaram a 300 milhões de faturamento, não revelaram o valor da transação, mas a Nestlé comprou a Pura Vida. Quando começou... o Flávio Passos tinha a marca Pura Vida, mas tinha a marca pessoal Flávio Passos. Uhum. Né? E o Flávio Passos alavancou muito a Pura Vida. Até que depois ele começou a colocar isso em tudo quanto é rede, né? De produtos naturais, principalmente nas mais elitizadas e não sei o quê. O produto ganhou marca, o produto ganhou força. Né? E aí as pessoas, quando vão nas lojas e compram, talvez elas comprem pelo Flávio Passos, mas talvez não seja pelo Flávio Passos. Talvez nem conheça o Flávio Passos. Talvez nem conheça. Talvez é pela marca Pura Vida. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Tanto que ele vendeu a empresa. Né? Hoje é da Nestlé a empresa. Sim. Enfim, tanto que ele vendeu a empresa. Então, por isso que eu discordo que... Eu acho que os dois têm que trabalhar junto, né? Sim. Os dois têm que trabalhar junto. Não necessariamente trabalhar os dois. Eu vejo empresas fazendo isso sem trabalhar as marcas pessoais. Uhum. Eu vejo empresas fazendo isso sem trabalhar as marcas pessoais. Mas concordo que são muito de produtos? Muita empresa de produtos? A grande resultados digitais daqui de Santa Catarina. Sim. Mas percebe que é uma exceção, são poucas. Eu não sei se a gente pode olhar até a nossa própria história, né, Marcelo? Acho que quando a gente usou a estratégia trabalhar o perfil Marcelo Germano, a gente alavancou. E eu acho que é muito por fase e nível da empresa, né? Eu acho que para a empresa crescer, e olha, é o achismo, né? Mas para a empresa crescer, muitas vezes a sustentação do dono, da cara, da persona, com os gostos pessoais, crenças, valores, conecta com o público. Sim. Mas chega um momento que o Marcelo Germano ele se torna tão grande que a gente não tá mais vendendo Marcelo Germano pessoa física, tá vendendo a ideia. A ideia é o método EAG. E aí, só que para chegar nesse momento, as pessoas têm que caminhar demais para chegar até lá. Perfeito. Mas para quem quer começar a alavancar, talvez a melhor maneira é botar a cara, porque as pessoas vão se conectar contigo. A gente chama eu chamo lá no PDA de autoridade de primeira e segunda linha. Né? Você começa como uma autoridade de segunda linha. É o Marcelo Germano do EAG. Você tem que atrelar uma marca a outra. Em um certo momento, você se torna autoridade de primeira linha. É o Marcelo Germano. É o Marcelo Germano. E o que ele vende? O EAG é uma das empresas dele, mas se ele quiser vender um copo, ele vai vender um copo. Por quê? Porque é o Marcelo Germano. A autoridade de primeira linha, ela tomou tanta proporção que hoje ele consegue vender o que tiver em mãos. Porque as pessoas vão comprar pela credibilidade e propósito dele. Mas por isso que aí, para mim, faz sentido que o Marcelo fala que a gente tem que trabalhar as duas marcas, né? Agora o Marcelo pode vender X produtos, mas o EAG ele precisa continuar como empresa, como instituição, como ideia, que pode até estar vinculado ao Marcelo em alguns pontos, mas para chegar onde a gente quer chegar não dá para acabar junto com o Marcelo. Perfeito. A empresa tem que funcionar. Bom debate de ideias, eu gosto disso. E vem cá, como que você faz para gerar conexão? Conta o teu segredo que eu conto o meu. Eu mostro exatamente tudo. Tudo.
Sem conotação sexual, viu, gente? Por favor. Até porque eu não tô nem na idade e no peso disso mais. Pô, eu aqui ia falar eu falo que faço as pessoas dar risada, o cara mostra tudo. Pra gerar conexão, você precisa ser você mesmo, cara. Esse é o grande pulo do gato. As pessoas querem criar personagem. É diferente entender o teu avatar e ser um personagem que você não é, né? A gente vê muitas pessoas lutando para crescer na internet e quando ela cresce, ela não quer parar para tirar uma foto com o seguidor. Ou seja, ela criou um personagem que ela não é, na verdade, né? Na internet ela é uma pessoa felizona, alegre, conversa com todo mundo e quando vai para a vida pessoal ela é outra. Para gerar conexão, eu simplesmente sou eu mesmo. Inclusive eu conto muito das minhas vulnerabilidades. Eu também. Muito. Porque o cara quer esconder na internet o que dá errado com ele. Eu tive um problema um tempo atrás, pouquíssimo tempo agora, com o meu visto americano. E eu não conseguia, eu tinha uma viagem marcada e eu perdi um voo e o visto não saía, estava chegando o segundo voo. Eu fui para... olha como você gera desconexão. Eu começo o storytelling do dia me mostrando o Alisson saindo de casa, o Alisson indo para o aeroporto, beijando os filhos, beijando a esposa, pegando o carro, indo embora. Deu treta. O seguidor tá esperando assim, cadê o final da história? Ele viajou, né? Cadê? Onde ele tá? Porque deu treta e o cara se esconde. O que eu fiz? Deu merda aqui no visto, não tô conseguindo viajar, já perdi um voo, meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer? E aí começa a falar, já liguei pro consulado no domingo só tem atendimento pro americano, pô, e o brasileiro pobre aqui que precisa viajar, como é que faz? E fui contando as vulnerabilidades, e aquilo foi conectando tanto que o meu DM lotou. O Gilberto Silva, que é um amigo nosso lá do Ecocem, né, pentacampeão mundial, o Gilberto me ligou e falou assim, Alisson, a Janaína não para de me ligar, a Janaína, a esposa dele, não para de me ligar perguntando como que eu posso te ajudar, porque tá vendo que você tá com um problema aí. Olha, a esposa do Gilberto, lá em Minas, lá em BH, viu os stories, viu que eu tava com um problema, ligou pro Gilberto, ajuda lá, viu que você pode ajudar o Alisson, não tá conseguindo viajar. Tá. E aí você quer esconder as tuas vulnerabilidades. Você quer esconder os teus problemas. Cara, perrengue. Mostra o perrengue. Mostra o problema. A conexão, ela vai vir por quem você é. Até porque ninguém aguenta perfeitinho, né? Aquele perfeitinho, tem vida perfeita na internet, vida perfeita em tudo, o trabalho perfeito, não tem problema, lucro todo mês ele tá arrebentando e tal. Calma, pé no chão. Mostra quem você é, mostra as suas vulnerabilidades, conecta com as pessoas por quem você é. Até porque sustentar um personagem é mais difícil, né? Se você tentar fazer o personagem que você não é, em algum momento a máscara cai. Não dá para sustentar uma falsa verdade muito tempo. Agora, quando você mostra quem você é realmente, acabou. Eu comecei a treinar. Comecei a treinar. O meu primeiro dia eu falei assim, gente, tem um monte de gente falando, né? Vida saudável, tem que treinar. É verdade, tem. Mas pra mim, pode falar palavrão? Mais ou menos. Fala qualquer coisa, depois um pi. Pra mim é uma pi. Pra mim cara. É horrível. Eu odeio esse negócio. É na força do ódio. Eu vou fazer porque eu tenho que fazer, mas pelo amor, não sei quanto eu vou aguentar, não. Não dá. É 5 dias. Bonitinho. No sexto, joga. Não aguento esse negócio, não, gente. Pelo amor de Deus. Inventa alguma coisa aí pra mudar essa. Porque eu não quero correr, eu não gosto de correr. Eu tenho 1,93 m, sou desengonçado. Imagina esse homem correndo. Que coisa horrível de ver. Entendeu? Eu falei, não quero, preciso fazer outra coisa. Vamos arrumar uma outra atividade aí, que esse negócio de correr não vai prestar pra mim, não. E aí a pessoa quer mostrar a vida perfeita. Ninguém aguenta o perfeitinho, tá? As pessoas querem ver tuas vulnerabilidades. Querem ver. Então, mostra, cara. Eu mostro minha família, mostro os meus filhos, mostro a minha casa com a devida proporção de segurança. Não dou meu endereço, né? Mas mostro a minha casa, mostro o que eu tô vivendo, mostro os perrengues, entendeu? Então, se você se conecta pela verdade, é muito mais fácil. As pessoas vão gostar muito mais de você por isso. Aliás, elas gostam muito mais das vulnerabilidades do que a vida perfeita. Eles falam, pô, esse cara é tão né? É ele. Tão legal que ele mostra até os perrengues, né? Esse cara tem coragem de mostrar os perrengues. Né? A vulnerabilidade, ela é muito mais próxima da pessoa que está nos ouvindo do que os nossos sucessos, né? Perfeito. Então, fazer uma empresa de 50 milhões, de 20 milhões, bater meta todo mês, é distante do cara que está te ouvindo. É o sonho dele, é o desejo. Sim.
Mas aí quando eu falo das cagadas que eu faço, que também falta papel higiênico pra mim, que eu também perco o voo, que tem dia que eu também tenho que ir lá e pegar um monte de papelada, putz, esse cara se enxerga na gente através das vulnerabilidades. Exato. E sabe como eu faço? Meu segredo da conexão? Tô curioso. Ele é muito simples. É muito simples. O que acontece? Eu fiquei muito bom em identificar padrões. Né? Então, por exemplo, quando eu olho para minha história, eu vejo todas as coisas que eu fazia. Ótimo. E o que eu entendi? Que aquilo que eu fazia, ou aquilo que eu ainda faço, porque às vezes eu tô falando de coisa que eu faço, tá? Sim. Aquilo que eu fazia ou aquilo que eu faço é padrão. Ou seja, tem milhares ou milhões de pessoas que fazem. E como eu sei que eu fazia errado e qual era o erro, eu simplesmente conto essa história. Por exemplo, se eu estou fazendo um negócio errado hoje, eu penso, tem milhões de pessoas fazendo errado. E aí eu vou contar essa história, né, das milhões de pessoas que estão fazendo errado tal coisa. E aí eu fiquei craque em fazer esse tipo de coisa, né? Eu sempre falo assim, ó, na internet o que você faz? Entrega tudo que você sabe. Então aqui no nosso podcast eu tenho centenas de pessoas que já me escreveram e falaram, Marcelo, minha empresa é uma antes e outra depois do podcast. Gente que nunca fez um cheque para o EAG, gente que nunca gastou dinheiro com a gente, falando que a empresa é uma antes, outra depois. Eu vou nos lugares, as pessoas vêm me agradecer, até chora. Esse final de semana teve uma mulher que começou a chorar. Ela, Marcelo, é que você demais, não sabe como era a minha vida antes de ouvir teu podcast. Chorar. E quando você conta essas histórias conectadas às ferramentas comunicacionais, aí eu volto lá na raiz do Alisson, por exemplo, quando você traz metáforas, aí o cara conecta pra valer. E aí, o que eu faço? Primeiro, eu entrego tudo. Não fico miguelando. Sabe aquele negócio que você fala assim, isso aqui só se o cara me pagar? Esse é o bom pra você entregar de graça no podcast, principalmente, né? E aí, o que eu falo, né? Igual esse aqui, esse que eu vou contar agora, esse é o conteúdo que só se me pagassem, né? Mas aí eu vou falar de graça ele aqui agora. E aí, comandante, eu tô aproveitando aqui para passar para te dizer que existe uma oportunidade para você definitivamente acabar com o caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. Essa oportunidade é o Programa EAG. O Programa EAG é constituído de 3 fases. Primeira fase, uma sessão estratégica, onde a gente vai te dar clareza do seu negócio, a gente vai te mostrar o que te impede de chegar lá, a gente vai te mostrar quais as oportunidades você consegue ter a partir do momento que você remove os obstáculos e garanto que você vai sair de lá energizado. Depois disso, se a gente aperta a mão e faz negócio, a gente vem para a segunda parte, onde você recebe acesso a uma plataforma que pode acessar você e todo o seu time para praticar metodologias de gestão que funcionam e dão resultado. Depois disso, a gente vai ter 2 aulas ao vivo online, onde a gente vai gerar para você um desafio de gestão. E você vai ter que cumprir esse desafio com todo o teu time. E aí a gente vem para um encontro presencial, 3 dias onde a gente trabalha cultura, liderança e gestão, e após isso, a gente vai fazer um plano de 90 dias. E se você quiser ainda, você pode ter acompanhamento de um especialista no método EAG, e para você acessar essa oportunidade, é só você clicar no link. Se você estiver assistindo no YouTube ou nas outras plataformas de podcast, vou deixar um link aqui, clica lá no link, preenche o formulário e a gente entra em contato com você. Então o que eu faço na hora de gerar conexão? Meu cliente ideal, você lembra que a gente falou que tem um cliente ideal, o perfil do cliente ideal, né? Então, meu cliente ideal é o dono ou uma dona de pequena e média empresa. Ele tem que ter 10, 20, 50, 100 funcionários, tá? Aí eu tenho alguns perfis diferentes. Eu tenho o cara que está crescendo e aí não está dando conta porque está crescendo. Eu tenho o cara que está andando de lado e aí ele está insatisfeito porque ele está andando de lado. Eu tenho o cara que está se ferrando e aí ele está insatisfeito porque ele está se ferrando. Tudo isso eu já passei. Tudo isso eu já vivi. E aí o que eu faço? Eu volto naquele momento em que eu estava crescendo, tinha que contratar um monte de gente e era uma tremenda dificuldade. E aí eu conto ou em primeira pessoa ou em terceira pessoa, né? Não sei nem se o certo é terceira, né? Mas ou em primeira pessoa ou em terceira pessoa, aquela história. Então, por exemplo, eu às vezes vou entregar um conteúdo e eu falo assim, eu uso bastante metáfora, né? Sim. Então eu vou entregar um conteúdo e eu falo assim, quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo, né? É uma metáfora que eu uso. Eu falo, quando um dono de empresa vira para mim e fala que os meus funcionários estão desengajados, eu sei mais sobre o dono da empresa do que os funcionários dele. Mas o funcionário desengajado é uma coisa que eu já vivi na minha vida. Sim. É uma coisa que eu já vivi. Ter funcionário desengajado. Aí eu volto para a época em que eu tinha funcionários desengajados.
E aí, como que eu crio essa conexão? Eu falo, então imagina o seguinte, quando um dono de empresa está falando dos funcionários desengajados, eu entendi que eu sou 70% responsável pelo engajamento dos funcionários, então se eles estão desengajados é mais pelo que eu não faço do que pelo que eu faço. Eu sei disso hoje, né? Porque depois que você sabe o fim, fica fácil. Eu sei que 70% do engajamento depende do dono da empresa, né? E aí o que eu falo? Eu sei mais sobre o dono do que o funcionário. Por quê? Eu sei o que ele não faz. Perfeito. E aí eu começo a falar as coisas que eu não fazia e que eu faço hoje, né? E aí eu falei, eu posso falar, eu fazia isso em primeira pessoa, Sim. ou eu não fazia isso em primeira pessoa, ou eu posso falar em terceira pessoa. Então eu falo assim, eu sei, por exemplo, que ele não tem um organograma. Por quê? Porque eu não tinha um organograma. Sim. E aí, o fato de ele não ter um organograma, eu sei, por exemplo, que além de não ter um organograma, ele não tem um documento, a gente chama aqui no EAG esse documento de RCF, que é responsabilidade-chave da função. Eu sei que esse cara não tem um documento chamado responsabilidade-chave da função. E por ele não ter esse documento, eu sei que o funcionário não sabe qual é a missão daquela função, eu sei que o funcionário não sabe qual é a meta, eu sei que o funcionário não sabe quais são os indicadores, eu sei que o funcionário não sabe quais são as atividades que ele tem que fazer e nem quais são as competências que ele precisa ter e desenvolver. Eu sei que não sabe, o dono da empresa não sabe, logo o funcionário da empresa não sabe porque nunca foi dito. Além disso, eu sei que este dono de empresa não conversa com os funcionários. Ele não bloqueia a agenda dele para ter uma conversa 1 a 1 com o funcionário, para falar sobre como está o desempenho do funcionário, para falar se o funcionário está atendendo os requisitos ou não, para falar para o funcionário, ei, vamos planejar teu crescimento? Eu sei que ele não faz isso, né? É padrão. Por que eu sei que é padrão? Porque eu não fazia nada disso. Depois que eu aprendi a fazer isso, meu time ficou mais engajado. Né? Se você traz para você ainda contando que você não fazia, aí conecta mais ainda. Isso. Então é assim que eu gero muita conexão utilizando a internet. E quando eu faço desse jeito, eu não preciso de gatilho mental. Perfeito. Ou às vezes os próprios gatilhos mentais estão embutidos dentro da fala. Sem eu ter que ficar, agora eu vou usar o gatilho mental do compromisso. Aliás, agora, é a melhor forma. Quando você já entende o discurso e faz ele naturalmente, e os gatilhos estão embutidos no discurso, na tua metáfora, no teu storytelling, ele funciona muito melhor. Sim. Funciona muito melhor. E aí, sabe qual é o reflexo disso? Direto, do jeito que a gente produz conteúdo, as pessoas falam assim, Marcelo, parece que você tem uma câmera dentro da minha empresa. Parece que você tá falando comigo. Tudo. Tá falando comigo. E tá mesmo, viu? É isso, eu tô falando. Por quê? Porque o que eu fazia de errado, eu sei que tem um monte de gente fazendo. O que eu faço de errado, eu sei que tem um monte de gente fazendo. É isso. Né? Então, por exemplo, vou na empresa de alguém, aí eu vejo lá um monte de cagada. Pronto, ele me deu motivo para produzir conteúdo. Eu vou e falo das cagadas dessa empresa. Né? Eu falo das cagadas dessa empresa. Por quê? Se aquela empresa está fazendo isso, tem milhares ou milhões de empresas fazendo aquilo. Eu faço uma leitura disso, conto a narrativa disso e depois eu mostro como que resolve. Perfeito. Né? Igual eu acabei de fazer aqui. Eu contei o problema do time desengajado e mostrei como resolve. Né? E é lógico que eu não falei, então para resolver, você tem que fazer um organograma, você tem que fazer um RCF, você tem que colocar função. Eu não falei isso, mas eu contei isso dentro da história, que é como resolve. Ô Marcelo, isso casa com as regras das vendas consultivas que a gente fala nos nossos conteúdos, né? Primeira regra, conheça o seu perfil de cliente ideal. Então, se a gente sabe quem é o nosso perfil de cliente ideal, é muito mais fácil conversar com ele. E a segunda regra é sobre o cliente. Para o Marcelo se conectar com o cliente, em nenhum momento ele está olhando para o Alisson e falando, você não sabe, você é ruim, você está fazendo isso. Não. Ele está contando a história dele, falando sobre o que o cliente está vendendo. Ele não está falando sobre o produto, sobre o EAG, sobre forma de entrega, nada disso. É sempre sobre o cliente, a gente fala. É sempre sobre o cliente. E é base, né? Independentemente se você que está em casa, comandante que está em casa, acredita em espiritualidade ou não, vamos falar do livro mais vendido da história, que é a Bíblia. Né? Jesus falava sobre metáforas o tempo todo, contava histórias, e o mais interessante, né, ele contava a história para o povo, como uma metáfora, e quando ele se reunia com os apóstolos, ou seja, com a equipe, ele explicava o porquê ele usou aquela metáfora. Então ele primeiro envolve com a história, mostra a história, mostra o que precisa ser feito, e quando ele traz a equipe, sabe por que eu fiz isso? Sabe por que eu contei aquilo? Por que eu contei aquilo? Aquela metáfora, aquela história fala sobre isso. Manter a equipe sempre informada. Manter a equipe vendo a direção para onde você vai. Porque senão fica mais difícil.
No digital, tem uma pergunta que a gente ouve todos os dias. Ô, Alisson, eu pelo menos recebo sempre. Alisson, o digital é para todo mundo? Eu ia te perguntar isso. Ô, Alisson, o digital é para todo mundo? É, o digital é para todo mundo. Mas nem todo mundo é para o digital. Por quê? Porque a pessoa que não tem disciplina, a pessoa que não tem produtividade, a pessoa que não entende que ela está dentro de uma empresa, ela não vai dar certo no digital. Ah, mas aí eu vou fazer um comparativo aí. Bora. Né? Então é assim, ó, empreender é para todo mundo, né? Empreender é para todo mundo, mas nem todo mundo vai ter a capacidade de empreender. Perfeito. Né? Os bons cargos dentro das empresas com os excelentes salários é para todo mundo? Sim. Os bons cargos com excelentes salários dentro das empresas é para todo mundo. Mas nem todo mundo é para os bons cargos ou para aqueles salários, porque nem todo mundo quer atingir os resultados, quer bater meta, quer desenvolver competências, quer dar um passo extra, quer entregar um pouco mais. Exato. Então, nem todo mundo quer fazer isso. Percebe? Os preceitos, né? São os mesmos. São os mesmos para qualquer coisa que a gente for pensar na vida. Até porque o que você faz, da maneira que você faz uma coisa, é a maneira que você faz todas as outras. Cara, eu tenho falado muito isso, cara. E às vezes é um soco no nosso próprio estômago. Exato. Né? Porque você começa a se olhar, né? Meu Deus, eu não arrumei nem minha cama hoje. É o jeito que você faz. Eu falo, o jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz tudo. É isso, é isso. O jeito que os caras falam que você tá feliz pra mim de manhã. Você já sabe se ele tá feliz ou não. E acho que dá pra gente ficar falando aqui mais umas 6 horas sobre... Eu tô à vontade. Tem mais uns 15 podcasts dá pra gravar sobre o digital, sobre perfil ou não perfil, né, Marcelo? Caramba. Mas, Alisson, fala pra gente, onde é que a gente te encontra hoje nas mídias sociais? Maravilha. Ó, já é mais uma aula, viu? Mais um gatilho. A minha rede principal hoje é o Instagram. Né? Alisson Costa, Alisson com Y, 2 S, né? Alisson tem um monte de Alisson, né? Uhum. Alisson com I, Alisson com 2 L's, Alisson com... Alisson. 2 S e Y, Alisson Costa. Você vai me encontrar lá. No link da bio tem todas as minhas redes. E por que eu uso preferencialmente o Instagram? Porque o meu público está lá. Aqui também as pessoas erram muito. O cara quer estar em tudo, se dedicar a tudo com a mesma energia e às vezes ele erra a rede que o cliente dele está. Né? Eu, daqui a muito pouco tempo, provavelmente até quando esse podcast for ao ar, já vai estar acontecendo, eu vou estar estreando também o meu podcast. Marcelo, você já está convidado, João está convidado para estar com a gente. Lá. Opa, okay? Vai ser um prazer. Então vamos estar mais fortes também no YouTube. Então, mas preferencialmente o meu cliente, o meu público, ele está no Instagram. Então hoje é a minha rede prioritária. Tá? Mas estou em todas, inclusive no TikTok, mas não faço dancinha. Porque seria horrível de assistir, né? Eu também tô no TikTok, mas eu tô, mas não tô. Mas você tá fazendo dancinha? Não, é assim, ó, não, né? eu não tenho no meu celular, eu não tenho TikTok. Sim. O pessoal do time criou um TikTok pra mim, e aí eles alimentam com o João conteúdos dança. que a gente produz. Maluco. Né? Então é o time que cuida do TikTok, né? É uma rede de Mas crescimento. a gente já fez venda do TikTok. Já fez venda aqui. O lead foi gerado comprado. Ou comprado não, gerado organicamente. É uma rede de crescimento. TikTok. Muito, tem que tá né? Lá. Tem que estar lá. Exatamente. Comandante, você que escutou a gente até agora, você que ficou até o final para ouvir o segredo do Marcelo, que fica como lição para vocês, né? O jeito de se conectar com as pessoas é muito simples, não tem segredos, na verdade. E você que gostou disso, conta pra gente qual foi o comando que você teve desse podcast. Escreve aqui embaixo se você tá no YouTube, comenta o que você gostou, qual foi o teu principal comando. Não esquece, né, de curtir e compartilhar esse conteúdo para ajudar a gente no nosso objetivo de ser o podcast mais escutado na categoria negócios do Spotify. Então, tá no Spotify, tira um print, posta no Instagram, marca @MarceloGermano6G, @empresa autogerenciável, que é um grande favor que você faz pra gente, né, Marcelo? É isso daí. E pra você também. Eu queria fechar aqui lá com um pequeno resumo, né? Então, 3 coisas, né? Conexão, autoridade e posicionamento. Posicionamento. Conexão, posicionamento e autoridade. Conexão, posicionamento e autoridade. CPA. Se você está utilizando as mídias digitais, conexão. Você tem que criar conexão com as pessoas. Posicionamento, um posicionamento claro, uma ideia que você defenda, né? Um posicionamento claro. E autoridade é ser bom naquilo que você faz, né? E para as pessoas poderem olhar e falar, esse cara é bom naquilo que ele faz, e aí você vai ter mais. No marketing digital, conteúdo é rei. Uhum. Conteúdo é rei, né?
E o que mais que a gente tira aqui? Seja você mesmo. Seja você mesmo. Boa. E você só tá aqui porque a gente tá produzindo conteúdo, né? Pra você ver como o conteúdo é rei, né? Isso aí. E é isso. Marcelo, Alisson, foi um prazer inenarrável estar com vocês nesse podcast. Em casa, faça assim. Mas, quarta-feira, 18h41, sempre tem podcast. Na próxima tem mais. Fui! Fui. Yes. Valeu.